Bom dia a todos. Bom dia, Volney. Bom dia. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e também entendimento dessa doutrina. Estamos aqui outra vez online, fazendo a nossa live. O nosso centro, infelizmente, está fechado mais uma vez, mas está tudo certo. A gente segue o trabalho, segue em frente aqui. E hoje nós temos nosso querido companheiro Volney, que não teve que viajar dessa vez, hein, Volney? Isso é bom, hein? Vamos fazer a nossa leitura inicial e depois a nossa prece, e aí o Volney segue com a palavra para trazer o nosso tema de hoje, que é reforma íntima. Vamos lá, então. Do livro Caminho, Verdade e Vida, por Chico e Emmanuel, lição 144. Que temos com o Cristo? Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando, palmo a palmo, no terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada, porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoreavam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem, sob os nomes de discórdia e tirania, no comércio, formado por estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações do orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: que temos com o Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Com a graça de Deus, com a graça do Mestre Jesus, pedimos a caridade dos nossos irmãos espirituais, pedindo licença para começar mais esse trabalho, visando, Senhor, a divulgação do seu Evangelho. Pedimos também, Senhor, as graças para os nossos dirigentes desse planeta, para todos os presidentes, aqueles que têm poder de mudar as coisas, que o Senhor possa envolvê-los em muita luz, muita paz, para que eles possam tomar as decisões corretas, visando o bem-estar da humanidade. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que aqui se encontram conosco e aqueles também que não poderão participar hoje, que o Senhor possa envolvê-los em luz, que os seus mentores possam estar conosco hoje, nos abençoando, nos dando a graça da visita em nossos lares, porque sabemos, Senhor, que quando falamos em seu nome dentro de nossos lares, aí se acende uma luz, e que essa luz possa expandir por todos os nossos vizinhos, para a nossa cidade e, por que não, para o nosso planeta, Senhor Jesus. Abençoa o nosso querido companheiro, que as palavras que
que ele vai falar hoje para a gente, o estudo que ele vai trazer, que sejam orvalhos, que sejam luz nos nossos corações. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade e que assim seja, graças a Deus. Volney, então vamos lá, a palavra é sua, que Jesus te ilumine muito, te envolva em muita luz. E eu volto daqui a pouquinho. Ok, muito obrigado. Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que possamos, nesse tema de hoje, reforma íntima, tirar algum proveito em benefício para nós mesmos. E, por certo, que nós somos necessitados dessa reforma, possamos fazer uma reflexão de o que eu preciso reformar em mim, o que eu preciso continuar fazendo aquilo que eu já estou fazendo. Então, o Evangelho de Jesus, ele nos permite fazer essa análise, porque nós já somos trabalhadores do bem, então nós já estamos nesse caminho. Só que nós podemos fazer melhor, nós podemos fazer uma reforma aqui e ali, e esse estudo, ele é baseado nas obras do Evangelho e de Emmanuel. Então, a gente encontra Emmanuel nos seus livros, ele fala que a reforma íntima, nós deveríamos tomar como base a reforma da nossa casa material, a casa em que nós moramos. Assim, Emmanuel começa explicando esse tema para nós. E ele fala: imagine que você vai fazer a reforma da sua casa. Então, você está falando de uma casa que tem quartos, que tem banheiro, que tem cozinha, que tem varanda, que tem garagem, que tem. É para pensar dessa forma, ele falou. É uma casa material. Só que as casas em que nós moramos, com o passar do tempo, elas vão ficando casas velhas, casas que precisam ser reformadas. Então, o espaço já não é mais suficiente, o tamanho dos cômodos já não agrada mais. Então, quando a gente se vê diante de uma moradia como essa, é natural que nós, que somos o morador, o responsável por essa casa, nós façamos um plano de reforma dessa casa. Ok, vamos reformar. Aí você vai lá, cheio de entusiasmo, já preparado com o dinheiro para gastar um pouco para a reforma, e você faz um cálculo que em 30 dias, ou não, no máximo 60 dias, essa casa vai estar reformada e eu vou me mudar novamente para dentro dessa casa. Ela vai estar em condições de ser habitada. Só que a gente faz os planos da gente baseado no nosso conhecimento, e aí quando chega o pedreiro, o carpinteiro, o eletricista, o encanador, o fiscal de obra, cada um toma um tempo para fazer o seu trabalho. E aquilo que a gente pensava que ia em 30 dias ou 60 dias, e vai 6 meses, e ainda você tem que mudar para dentro da casa e diz assim: deixa isso aí, depois a gente arruma isso, depois você faz a calçada, depois você prepara o jardim. Tem muitos itens que vão ficando para trás. Então, Emmanuel disse assim: olha, vamos tomar como referência essas informações de uma casa material. Agora ele nos convida a fazer essa reforma da casa espiritual, que é a nossa casa mental, ou a nossa mente. Para fazer uma reforma, por que nós precisamos fazer essa reforma? Ora, porque nós não estamos cumprindo os mandamentos dos ensinamentos do Evangelho de Jesus como deveríamos. Em partes, claro que nós já cumprimos em partes algumas coisas. Só que quando a gente revê, a gente vê que tem coisas que a gente pode mudar mais. Que apesar de nós já estarmos caminhando no terreno do bem, sempre há como fazer melhor dentro desse caminho que nós escolhemos, que é o bem, porque nós espíritas, nós já não temos mais o pensamento do mal. Quando eu me refiro a nós espíritas como se fôssemos os únicos, por favor, não entendam dessa forma. É que nós estamos aqui numa casa espírita e falando do espiritismo, mas com todo o respeito aos evangélicos, aos católicos ou qualquer outro segmento religioso, mas eles têm lá seus dogmas e suas maneiras de pensar. Então, falo aqui como espírita que nós estamos buscando esse melhor entendimento da nossa vida, da nossa casa
espiritual, nossa casa íntima, nossa casa mental. O que é que nós podemos fazer para mudar isso, para melhorar isso, para vivermos melhor? Porque o nosso objetivo, na verdade, é sermos espíritos felizes. Vamos ser espíritos felizes nessa encarnação? Não. Nós não vamos ser. Por quê? Porque o progresso, ele se dá aos poucos. A reforma íntima, ela nos convida a nos reformar todos os dias, a cada situação que se apresenta. Então a gente vai fazendo um pouquinho, e o pouquinho que a gente faça no terreno do bem já não é o ideal, não é o suficiente para fazermos a nossa evolução. É, numa só encarnação. Então, o convite é: façamos o bem que nos é possível hoje e vamos fazendo o bem na medida do possível a cada dia, porque essa é a proposta e isso é possível para nós. Nós partimos do princípio que nós já estamos trabalhando no terreno do bem. Então, o mal já não é mais pensamento do espírita cristão. Porque você não sai de manhã de casa e diz assim: olha, eu vou ali, você levanta cedo, toma seu café, se prepara de conformidade com as suas tarefas, e você sai da porta para fora e diz assim: ó, eu vou ali fazer umas maldades e logo à tarde eu volto. Não. A gente sai imbuído da boa vontade de fazer o melhor, de ter uma boa conversação com todas as pessoas que por acaso cruzarem o nosso caminho no dia, sendo elas companheiros de trabalho, sendo elas simples estranhos que você por acaso os encontra, a gente sai com o objetivo de tratá-los bem e de praticarmos o amor ao próximo. Se não é possível exercer esse capítulo do Evangelho que diz amar ao próximo como a ti mesmo, porque nós ainda estamos em andamento, em processo, e Jesus propõe que nós amássemos o próximo como amamos a nós mesmos, e que fizéssemos ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que o nosso próximo fizesse para nós. Mas nós ainda não amamos nem a nós mesmos e nem ao nosso próximo. Então, o que é possível para os espíritos que estão nesse processo é o respeito ao teu semelhante. O respeito é a base para amanhã. Hoje eu respeito, amanhã eu já começo a ter os primeiros sinais de amor. Então, claro que cada um de nós está num estágio diferente, já tem aqueles que conseguem amar, mas aqueles que já conseguem amar hoje é porque ontem eles já respeitaram. No seu passado eles começaram respeitando e depois ele vem desenvolvendo o amor. Porque é só através do amor é que nós vamos conseguir eliminar o egoísmo que ainda existe dentro de nós. Nesse capítulo, Jesus explica, não há outra receita para nós podermos vencermos o egoísmo se não for através do amor. Então, vencer o egoísmo, a receita é essa, através do amor. Nós estamos preparados para amar? Alguns sim, outros não, mas vamos nessa escala, vamos respeitando, na sequência a gente passa a amar esse semelhante. A gente passa a compreender as dificuldades que o nosso semelhante passa. Então, nós paramos de julgar. Nós passamos assim, peraí, se ele está com um problema, eu já tive problema, agora eu não estou, mas o meu semelhante está, então eu vou respeitar, vou tratar bem, porque o meu objetivo é vencer o egoísmo que ainda existe em mim. No Livro dos Espíritos, na questão 917, a pergunta é: qual é o meio de destruir o egoísmo? E aí a resposta dos Espíritos é que nós só vamos destruir o egoísmo através do amor. E que o egoísmo é a imperfeição mais difícil de ser trabalhada em nós. Porque o egoísmo tem duas vertentes. A primeira delas, o egoísmo natural que nós trazemos conosco. E a segunda é que muitos de nós nem trazem essa chaga do egoísmo, mas ao ver como o comportamento da sociedade, você diz assim: ah, ele eu vou fazer também. Então você se torna egoísta pelo exemplo que você vê do teu semelhante. Isso está na resposta dessa questão 917. É uma resposta bastante longa, mas ele explica. O egoísmo é a imperfeição mais difícil de ser removida de nós. Por que é mais difícil? Porque o egoísmo ele provém do nosso apego à matéria.
tudo o que nós fazemos é baseado na matéria. Por que que nós fazemos tudo baseado na matéria? Ora, porque nós temos que remontar as causas da nossa criação. Fomos criados simples e ignorantes, espíritos primitivos, que tinham que brigar pelas suas cavernas, pelas suas proteções da época, caçar para poder comer. Então, a nossa preocupação não se falava em espiritual naquela ocasião. Se falava em sobrevivência, manutenção do próprio corpo por uma questão de se autoproteger, para não vir a ser vítima do sistema, da cadeia de animais que precisavam se alimentar, porque ora a gente caçava para se alimentar e ora a gente era caçado. Então, nós passamos essa fase. Chegamos em provas e expiação. Em prova e expiação, o nosso pensamento, a nossa parte intelectual, ela está mais desenvolvida. Então, agora nós já podemos tratar do egoísmo, nós podemos tratar do amor. Só que, para nós tratar do egoísmo ou do amor, nós precisamos compreender. E nós precisamos observar o nosso semelhante e não praticar o egoísmo porque ele pratica. Ah, não, mas ele é egoísta, eu também vou fazer. Você só cuida do teu, né? Então eu só vou cuidar do meu. Eu não quero mais saber de cuidar, de ajudar ninguém. Quer dizer, eu fecho uma fonte de energia do bem em mim porque na verdade o meu semelhante, o meu vizinho, o meu irmão, quem quer que seja, ele fechou a dele e ele é egoísta, então não, você é egoísta, eu também vou ser egoísta. Essa é a resposta dos espíritos nessa questão 917. São o egoísmo natural e o egoísmo por efeito. Assim como nós também olhamos no nosso semelhante e diz, nossa, ele é tão calmo, ele é tão tranquilo, eu quero saber qual é a receita que ele está usando, como que ele faz para ser uma pessoa assim. Então, eu quero copiar as boas coisas do meu semelhante, só que como somos espíritos muito apegados à matéria e que para nós tudo vem da matéria, nós nos apegamos a a essa influência, né, da matéria em nós. Então é comum você ouvir a pessoa falando, em alguns casos, lógico, quando eu casar, eu serei feliz. Quando eu comprar minha casa, eu serei feliz. Quando eu comprar um carro novo, eu serei feliz. Quer dizer, tudo aquilo que a pessoa faz ou pensa, ela deposita a sua felicidade nos bens materiais. E a reforma íntima convida nós para vermos o outro lado, é, depositar nossa felicidade nas coisas espirituais, no nosso desenvolvimento espiritual. Então, para nós podermos compreender isso, nós precisamos mergulhar no Evangelho de Jesus. Os ensinamentos do Cristo é isso que vai nos trazer a verdadeira felicidade. Porque quando nós desencarnarmos, que nós retornarmos à pátria espiritual, nós não levaremos a nossa casa, o nosso carro, nós levaremos todos os bens morais que nós tenhamos adquiridos ou que nós tenhamos desenvolvido em nós mesmos. Esses são os verdadeiros valores que vão conosco. Mas é um problema pensar nos bens materiais? Não, não é que seja um problema. É que com a evolução que houve, nós, espíritos, nós precisamos fazer uma reforma. E essa reforma como sugere Emmanuel, que é a reforma da casa íntima, ele fala primeiro de uma casa material como referência, e diz: tem essa casa material como referência, mas eu estou falando da sua casa espiritual, da sua intimidade, da sua mente. É isso que Emmanuel está falando. Então, com essa visão espiritual, o convite para nós espíritos é fazer essa reforma de saber que o carro é importante, é necessário, é uma ferramenta de trabalho, a casa é importante para a nossa proteção, o casamento é importante para o desenvolvimento de uma família, até mesmo para o nosso crescimento espiritual, é a instituição que mais nos desenvolvemos moralmente é dentro da nossa família. Se nós formos fortes o suficientes para seguirmos e respeitarmos e entendermos todos os problemas que advêm da nossa família, porque não existe família perfeita, existe família com muitos problemas. Por que que eles trazem esses problemas, ou como fala no Evangelho, no capítulo 5 trazem as aflições? É porque são escolas, são provas que nós precisamos passar, e como que eu vou desenvolver a paciência, se não dentro de uma família que gere situações que me convide a ter paciência,
ou senão eu vou brigar e separar e acabar com a família. Então, esse comportamento é que nos convida à reforma íntima, a observarmos que aquilo que acontece dentro da nossa família é um benefício, é um privilégio para quem está vivendo numa família, para poder fazer a sua evolução espiritual junto com esses seus irmãos, que, como a doutrina espírita nos ensina, esses irmãos nada mais são do que comparsas de vidas passadas, alguns. Alguns podem ser espíritos amigos que agora vêm em família, outros são famílias de vidas passadas que retornam junto para dar continuidade à tarefa. Então é só um benefício, não tem castigo, não tem nada, é um benefício e um convite para nós mudarmos a maneira de nós pensarmos, fazermos essa reforma. E na questão 778 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se nós, como espíritos, como homens, se nós poderíamos retrogradar ou regressar para o estado de matéria. E os espíritos dizem que não, que nós estamos num estágio que nós não regressaremos. Então, olha que maravilha, nós saber que nós não vamos regressar o conhecimento, as nossas atitudes, porque se o nosso espírito retrogradar para aquela situação primitiva, nós iríamos cometer os mesmos crimes que está descrito na história da nossa sociedade dos últimos, vamos falar aí dos últimos 2, 3 mil anos para trás. Se você for estudar a história e ver o que aconteceu, fomos nós, porque nós acreditamos na reencarnação. Então, eles não, o espírito não regressa. Que maravilha! Então, para mim começar a minha reforma íntima, eu tenho 3 passos importantes. Primeiro, amar ao próximo ou amar como a mim mesmo. O segundo, eu tenho que vencer o egoísmo que ainda existe em mim. E além de vencer o egoísmo que eu trago comigo, eu tenho que me preocupar e não gerar um segundo egoísmo que é resultado dos exemplos que eu vejo fora. E ao invés de eu copiar os bons exemplos, eu vou copiar os exemplos de quem é egoísta. E terceiro, ter a consciência de que eu não vou regressar. O meu espírito está nesse estágio de conhecimento e daqui ele só vai para frente. E quanto mais eu fizer a minha reforma íntima, mais eu vou conseguir fazer essa evolução. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo do Homem de Bem, ele diz: reconhece-se o bom espírito, o bom cristão, pelo esforço que faz para vencer as suas mazelas. As mazelas aqui nós entendemos como aflições, como vícios que trazemos, né? Como orgulho, a ignorância, a agressividade, a ira. Então, o bom cristão é aquele que se esforça para vencer essas mazelas. Automaticamente, se nós seguirmos esse capítulo do Homem de Bem, de nos esforçarmos para vencer as nossas mazelas, nós vamos estar desenvolvendo virtudes, e ao invés de praticarmos os vícios, nós vamos estar praticando, mesmo que seja numa escala pequena, essas virtudes. E aí, a partir daí, nós começamos a nos reformar. É uma reforma que imperceptível para nós. Porque eu olho por mim mesmo e digo, olha, mas há 20 anos atrás, quem era eu? Quem era o Volney, o espírito que está encarnado aqui, o Volney? Olha, há 20 anos atrás, era um espírito que ainda ia em bares, ia em festas, buscava a felicidade nas coisas materiais e não tinha um direcionamento espiritual mais aplicado. Há 19 anos atrás, nós abrimos o Centro Espírita de Monverno e começamos a trabalhar nessa casa. É uma casa espírita pequena, poucas pessoas. Quando assim tem muita gente, tem 22, 23 pessoas. Algum evento assim que venha outras casas um pouco mais, mas a nossa casa em si, pode-se dizer que tem ali de 12 a 20 frequentadores. Mas só que vamos completar 19 anos. E eu troquei os bares, eu troquei as festas pela casa espírita, pelo trabalho no bem. Então, eu fico orgulhoso de ver um trabalho de 19 anos de duração para um espírito que saiu dos bares, para um espírito que valorizava as coisas materiais, no aspecto de diversão material, que queira ir no bar tomar uma cervejinha, tomar qualquer outro tipo de bebida alcoólica, né? Aí vem o espiritismo, eu conheci o espiritismo e comecei a praticar, e aí você diz, não, mas para você
ser passista, você não pode fazer uso desses ingredientes como álcool, droga e até outros vícios, né? Como o vício da fofoca, como o vício da comida em excesso. Tudo isso a gente vai revendo e vai refazendo em cotas menores. Tornamos-nos perfeitos? Claro que não. A única coisa é que nós somos melhores do que aquele espírito primitivo que foi criado. Houve uma evolução, houve uma reforma do espírito primitivo para o espírito de provas e expiação. Esse espírito de prova e expiação tá bom, tá pronto? Não, não tá bom, não tá pronto. Há muito que reformar. A cada dia nós vamos nos reformando. Então o convite é para nós fazermos essa reforma. E nós vemos em Romanos, capítulo 12, item 2, que ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós não podemos nos conformar com este mundo em que vivemos. Vamos ficar reclamando do mundo? Não. Não é essa a ideia, não é essa a proposta. Nós não temos que reclamar desse mundo. Nós temos que transformar esse mundo. Mas o mundo que eu vou transformar, o mundo que está ao meu alcance e que é possível ser transformado, é a minha casa mental. Só isso, a minha casa espiritual. Eu não posso transformar o outro. Mal eu dou conta de transformar a mim mesmo. Então, a gente vê que nós precisamos ser transformados, nós já não somos tão rude como éramos antes, não somos tão primitivo, nós já estamos no estágio de prova e expiação, o nosso intelectual já está mais desenvolvido, nós já temos a capacidade de compreensão, nós temos a capacidade de compreender se é bom, se não é bom, se é certo, se é errado, nós já temos conhecimento do nosso livre-arbítrio que nos dirige, então, nós estamos num estágio bem mais avançado e temos que continuar esse progresso, porque o mundo requer. Eu tenho que me adaptar às novas necessidades do mundo e às necessidades na parte espiritual, e vou me adaptando e vou aprendendo a viver com as novas necessidades. Vou me esforçando para isso, fazendo a minha reforma, porque provavelmente daqui mais 20 ou 40 anos, daqui mais 20 anos pela frente, né, vamos falar assim, esse espírito de hoje já não vai existir mais, ele já vai estar renovado, ele já vai ter outros pensamentos, já vai ter outros conhecimentos, e isso é o importante, é nós começarmos hoje a reformar aquilo que for possível, porque daqui a 20 anos seremos um espírito renovado. Dos meus últimos 20 anos, e não fui só eu aqui do Monverno Spirit Center que fez essa reforma, gente. Tem outros companheiros aqui que também tinham os mesmos hábitos, os mesmos costumes, que era buscar a felicidade nos gozos materiais, e ao se transformar em espírita, já foram se melhorando, foram deixando. Como assim se melhorando? Bom, a casa espírita precisava de passista. E quem que vai ser o passista da casa espírita? Os trabalhadores. Não, eu não quero ser. Como é que eu vou ser passista? Eu não tenho essa capacidade. Fica tranquilo, só para de fumar, para de beber, para de fazer fofoca, para de comer em excesso, ou diminua um pouco, controle um pouco o seu vício, assim como Emmanuel recomenda, né? Tenha equilíbrio naquilo que você faz. E quando Emmanuel fala tenha equilíbrio, é um convite para nós nos autoequilibrarmos em todas as situações que nós formos fazer, porque nós não estamos preparados para parar em definitivo. E nem é a proposta do Cristo que você pare. Ele está dizendo assim: olha, use do seu livre-arbítrio, veja se isso faz bem ou se te faz mal. E você vai controlando isso, para você não entrar em problema. Porque nós já temos problemas demais. As nossas aflições já é um caminhão de aflição. Por que é que nós vamos arrumar mais? Vamos nos comportando de uma forma que vamos diminuindo as aflições, diminuindo os problemas, não criando mais problema, entrando num processo de paz individual, porque o nosso objetivo é viver em paz. Então, as minhas ações, os meus pensamentos vão me dirigir para essa paz. E no livro Vinha de Luz, no item 133, Emmanuel fala: cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhor. Então, você veja, cada homem é uma casa espiritual. E
pelo esforço do morador dessa casa, e você é que cuida da tua casa espiritual, ninguém cuida por você, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, ela vai estar em contínua modificação, em contínua reforma. Porque aquilo que me serve hoje, amanhã já não me serve mais. Aquilo que é bom hoje, amanhã já não pode não ser mais bom para mim. E assim eu vou. E quanto mais conectado eu tiver com a parte espiritual, com o Evangelho de Jesus, mais eu vou conseguir me perceber dentro desse estágio aí, que eu sou um espírito imortal e que já nem todo alimento me é bom para mim. Alimento que me refiro é aquilo que eu uso, aquilo que eu faço, como que eu alimento meu espírito. Quanto tempo por dia eu faço uma leitura? Quanto tempo eu ouço uma palestra ou vejo um vídeo que é espiritual, que traz um conhecimento, que traz uma informação, que a gente vai assistindo essas palestras, esses vídeos, e às vezes amanhã você já nem lembra o que você assistiu sobre a parte espiritual, mas isso está fixado na sua tela mental. Isso é um conhecimento adquirido pelo espírito, que no momento oportuno esse conhecimento vai vir à tona novamente. Isso é bem fácil de comprovar. É só você se encontrar numa roda de amigos e alguém fala qualquer coisa que deixe um questionamento sobre determinado assunto e você se recorda que você já ouviu em palestra, ou que você já assistiu um vídeo, ou que você já participou de uma situação igual. Então, aquela ideia volta à sua mente e você vai dizer, não, peraí, né, não é bem por aí. Tem uma situação que se coloca que desaprova, que muita gente diz assim, Deus não existe. Como assim Deus não existe? É só você observar ao seu redor, você vai ver que Deus existe. Para nós espírita, esse questionamento já não faz mais sentido, porque nós já sabemos da justiça divina, do amor de Deus por todos nós, pela bondade divina. Então, isso já são coisas que nós já aprendemos. E que quando formos questionados sobre a bondade ou a justiça divina, esses questionamentos a gente já, com poucas palavras, a gente manda água abaixo, porque já não tem mais estrutura para viver em nós esses pensamentos, que qualquer coisa que não seja o pensamento em Deus, em Jesus, na espiritualidade, e que a nossa vida continua e que nós temos essa obrigação de estarmos em contínua modificação, porque a nossa casa, ela é uma casa é, espiritual. E nós temos essa responsabilidade. Emmanuel, nessa mesma lição, ele se vale dessa casa material para dar alguns exemplos de que espiritualmente nós não cuidamos da nossa casa. E ele diz, é lógico que existe é, etapas. Nós que estamos aqui no domingo de manhã, no Centro Espírita Amor e Luz, nós já estamos cuidando da nossa casa espiritual, porque há um esforço de estar aqui, de dispor esse tempo, mesmo que seja online hoje, mas é um esforço que nós fazemos para manter esse ponto de luz aceso, apesar das dificuldades que o tempo, né, nos coloca aqui, que deu o problema de calefação, no problema de água da casa espírita, então não pôde ser aberta a casa por esse motivo, e a gente vence essa dificuldade, diz, olha, que não dá para abrir a casa, ok, vamos fazer online. Então, a casa espírita continua aberta hoje, continua espargindo a sua luz, porque esse é o trabalho, essa é a obrigação dos trabalhadores, é manter essa luz acesa. Então, Emmanuel se utiliza disso, desse esforço que nós podemos fazer para cuidar da nossa casa material, não que a nossa casa material não vai ter problema, mas nós temos capacidade de compreender. Então ele põe aqui uns 4 ou 5 exemplos de casas, né? E ele fala assim, valendo-nos do símbolo da casa material, recordamos que existem casas no abandono, caminhando para a ruína. Ele se refere àqueles espíritos que não estão despertos ainda para a responsabilidade espiritual e estão só preocupados com seus vícios, qualquer coisa que seja para tirar vantagem. Então, eles, olha, são casas que estão caminhando para a ruína. Por quê? Por que ele se refere à ruína?
nós que estudamos, vamos imaginar um espírito que não faz nada, que não trabalha no bem, que só está preocupado com os gozos materiais, ele está perdendo a encarnação. A ruína para Emmanuel, nesse caso, é a perda de uma encarnação sem frutos. É uma árvore que não está gerando fruto. Então, ele diz, ó, são casas que estão ao abandono, porque eu não estou cuidando de mim mesmo, e eu estou me alimentando só dos vícios, só daquilo que dá o prazer instantâneo, e não daquilo que pudesse me promover um prazer que eu levasse comigo ao desencarnar. Então, esse é um tipo de casa que ele coloca para nós no Vinha de Luz, capítulo 133. O outro exemplo, e outras casas que se revelam sufocadas pela era, entrelaçadas ou transformadas em reduto de seres traiçoeiros, venenosos da sombra. São aquelas casas que elas estão presas pelo aquele cipoal que envolve a casa. Você já não vê mais a parede. Quando é na primavera, a gente vê a casa toda envolta de folhas verdes, que até parece bonito. E, na verdade, a casa material em si é bonito com aquelas plantas, mas os problemas que essas plantas trazem para essa casa é só o morador que sabe quanta infiltração que dá, quanto problema que dá, e ele tem que gastar mais em manutenção. E Emmanuel se utiliza desse tipo de problema, dessa casa material, para falar daqueles que estão comprometidos com os vícios do cigarro, do álcool, da droga, do sexo, e que são compulsivos nessa área, e que eles estão presos nesses vícios como se fosse aquele cipoal que envolve a casa, aquelas eras, né, que ele chama de era, que envolve toda a casa. Então, a casa ali é como se a casa tivesse presa naquele cipoal verde que envolve a casa. Assim somos nós quando estamos envolvidos por esses vícios e não fazemos nada para mudar, ou não temos força para mudar. Muitas vezes, nos recordando do item primeiro, amar ao próximo, significa que nós possamos estender a mão para espíritos que estão comprometidos com as drogas e tentar auxiliá-los. Isso a gente sabe que pai e mãe faz com frequência, sempre que tem alguém da família envolvido com drogas, e todas as famílias têm alguém envolvido com drogas, e eles estão presos nesse cipoal. Nós temos o compromisso de auxiliá-los, porque é o amor ao próximo, é a responsabilidade de tentar auxiliar, buscar ajuda psicológica, a ajuda da medicina, para um tratamento, para tirar esses espíritos, porque eles estão presos ali e eles não vão sair do vício, porque o vício já está mais forte do que as forças deles. Então, são outras casas espirituais que estão perdendo a sua encarnação através de todos os vícios. E a reforma íntima propõe vencer os nossos vícios. Cada um de nós vai fazer sua própria reflexão. Quais são os vícios que eu tenho, né, que eu sou orgulhoso, eu sou um espírito ainda que me deixo levar pela ira muito facilmente, ou eu já estou reagindo com calma, com tranquilidade, eu percebo a situação e resolvo com tranquilidade, eu dou uma opinião, não contesto a sua opinião, respeito a sua opinião, porque você tem a sua opinião sobre determinadas coisas que eu tenho uma opinião contrária. Respeito a sua e você respeita a minha, e caminhamos. É assim que a gente vai resolvendo questões, e não se você tem uma opinião contrária, eu vou brigar com você. Eu não vou conseguir nenhum benefício, eu simplesmente vou criar mais problema onde já existia esse problema. Então, essa é a maneira de nós lidarmos com esses vícios, né? E ele diz, aparece de quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível. É aquelas casas espirituais que está relaxada. Você não procura Deus, você não procura espiritual, você fica só na sua. Ah, eu não acredito, eu não quero, não vou perder tempo. Ah, os palestrantes espíritas falam, mas eles são cheios de problema. Eu não. É lógico que os palestrantes espíritas são cheios de problemas, porque os palestrantes são seres humanos que se propuseram a fazer um trabalho. Ah, só porque você se propõe a fazer um trabalho, você já resolve os seus problemas? Não. Essa reforma íntima, primeiro ela é para mim,
Primeiro eu faço a minha autoanálise, o meu autodescobrimento para saber quais são os meus pontos assim que estão mais elevados. Como que anda o meu orgulho? Como que anda a minha ira quando eu estou no trânsito? Como que anda a minha ira quando eu estou conversando com meus companheiros de trabalho, indiferente da posição que eu use, ou da posição que eu ocupe dentro do meu trabalho? Porque, na verdade, no nosso trabalho sempre diz, quem que é o chefe? Ah, o chefe é ele, aponta para alguém que é o chefe. E daí a pessoa assim, não, eu não sou chefe. O meu chefe é o fulano. Ah, o meu chefe é o ciclano. Todos nós temos um chefe acima de nós. Não importa qual é o cargo que você... A não ser que você seja o dono da empresa, você é o último chefe. Ah, não, mas você é o dono da empresa, você vai pegar dinheiro no banco, então o banco passou a ser o chefe. Então, todos nós estamos nessa cadeia que precisa obedecer ordens, precisamos é, fazer algo. E para nós nos manter, nós precisamos trabalhar em nós, remover esse lixo desprezível, aquilo que não nos é útil. Se você vai desenvolver uma tarefa, um trabalho, seja ela em qual grau que for, e você tiver um lixo desprezível, situações que não sejam boas para o desenvolvimento do teu trabalho, você diz, não, isso não me serve, materialmente falando, você diz, não, isso eu não quero, não vai resolver o problema, vai criar problema. Espiritualmente é a mesma conotação. Espiritualmente eu tenho que ver como que eu vou fazer para remover o lixo espiritual que eu ainda carrego. Bom, o que que eu estou assistindo, o que que eu estou lendo, o que que eu estou buscando, né? Se eu ainda continuo buscando pelos gozos materiais, provavelmente eu estou desenvolvendo mais lixo desprezível no meu espírito. Se eu estiver procurando conhecimento espiritual, eu estou eliminando esse lixo e estou limpando a minha casa, deixando a minha casa mais apta ao espiritual para trabalhar nesse sentido. Observam-se as moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto. Bom, as moradias fantasiosas, aquelas que nós representamos, né, cada um de nós, às vezes nós apresentamos essa fachada de moradia fantasiosa, né? Porque é só fachada. Eu sou bonzinho, eu trato bem as pessoas, eu fico sorrindo para as pessoas, assim, principalmente na casa espírita, né? Porque o pessoal me conhece, então eu tenho que ser bonzinho. As pessoas, não, o Vondei é um cara legal, um cara bom, ele é um cara calmo, tranquilo, né? Agora, esse é a fachada, é aquilo que as pessoas vê lá fora. Quando eu regresso para dentro da minha casa, eu trato mal minha família. Aqueles a quem eu deveria tratar melhor são eles e eu trato mal. Quando eu vou no meu trabalho, onde eu ganho o meu sustento, eu deveria tratá-los bem. Como eu estou na condição de chefe daquela empresa, eu trato todos com ignorância, com gritaria, com falta de educação. Então, é essa desorganização interior desse espírito que mostra uma fachada, mas não pratica. Como que eu vou organizar o meu interior? Baseado no Evangelho de Jesus. É a única referência que nós temos. Você nunca pode tomar como referência o palestrante, o homem. Você pode observar alguém que seja um exemplo e dizer, ok, ele realmente, as atitudes dele estão de acordo com o Evangelho. Mas ainda cabe a você seguir o Evangelho, fazer o que está no Evangelho, porque você é diferente do outro. Você concorda que o outro está fazendo bem, mas a sua referência é o Evangelho. O Evangelho é Jesus, então a sua referência é Jesus. É esse que você deve seguir. Então, quando você se referir a um palestrante, a um pregador, seja qual for, você diz assim: não, ele é só um pregador, ele só é o intermediário entre o Evangelho e eu. Ele está falando de um assunto que Jesus recomenda, e não a opinião do palestrante ou do pregador que está ali querendo colocar a sua opinião. A sua opinião não tem validade nenhuma. Você é só um transmissor, você está transmitindo aquilo que Jesus recomendou. Então, assim, nós vamos organizar o nosso interior, porque nós vamos saber o que buscar, saber no que acreditar e saber o que Jesus falou. E vamos escutar o apóstolo Paulo, quando ele diz: revesti-vos do Cristo. Como é que nós vamos nos revestir do Cristo? Pegar uma carapuça do Cristo e vestir, vai ser suficiente? Claro que não. Quando Paulo sugere que revesti-vos
do Cristo é que as nossas ações estejam de acordo com os ensinamentos do Cristo, com aquilo que ele exemplificou em termos de caridade, em termos de bondade, em termos de paciência, em termos de compreensão. Ele foi o mais ser perfeito que nós tivemos conhecimento aqui no nosso planeta Terra. Então, quando Paulo propõe que nós nos revistamos do Cristo, essa é a ideia, é que nós passemos a praticar nos nossos atos os ensinamentos do Evangelho de Jesus, para podermos organizar o nosso interior e não sermos aqueles espíritos que têm uma hipoteca grande, de grande vulto, que é, ao desencarnarmos, levaremos mais vícios do que quando encarnamos. Quando encarnamos, nós tínhamos vícios. Sim, tínhamos. Nós tínhamos algumas virtudes. Em pequena escala, sim, também tínhamos as sementes, está tudo aqui dentro de cada um de nós, está na nossa casa espiritual, essa semente das virtudes. Nós é que fazemos as escolhas, qual é a semente que nós vamos regar? Das virtudes e dos vícios. Nós já temos conhecimento intelectual para entender que os vícios nos levarão ao sofrimento. As virtudes nos levarão à paz, à tranquilidade. Então, aí o livre-arbítrio é nosso de saber qual que nós vamos desenvolver para, quando desencarnar, não levar essa grande hipoteca, uma dívida muito grande para levar para o mundo espiritual, para trazer para a próxima vida. E ele também fala, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres em constante renovação para melhor. Então, ele diz assim, aqueles espíritos que já estão livres desses vícios, numa escala maior, e que já têm as virtudes mais desenvolvidas, ele diz, olha, são poucos, são raras, não é muitos aqui no planeta Terra, pela nossa condição de provas de expiação. Já tem espíritos mais evoluídos? Claro que tem. Nós temos acompanhado espíritos como Chico Xavier, era mais desenvolvido que nós, Irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, e muitos outros aí que nós poderíamos ficar citando, que são espíritos pela tarefa que eles desenvolveram, pelo trabalho, pelo desapego das coisas materiais, eles foram espíritos que realmente eles venceram o egoísmo. Eu gosto muito do exemplo da irmã Dulce, lá da Bahia, porque ela era filha de um casal de dentistas e ela tinha, assim, uma condição social e material de classe média boa, né? Classe média alta. Ou vamos dizer só classe média, nem alta nem baixa, só classe média. O pai dela queria que ela casasse, e ela falou: não, eu não quero casar, não vejo necessidade do casamento. E ela queria ajudar, e ela se torna freira, e ela tem uma obra fantástica. É o verdadeiro desapego dos bens materiais. Já era um espírito que vinha com uma função de mostrar realmente que o que nós temos que buscar são os valores espirituais. Mas isso, como diz Emmanuel para nós aqui nesse livro, Vinha de Luz, no item 133, são raras as residências espirituais que já assim o tratam os bens materiais. Então, né, e que ainda continuam em renovação. Porque o fato de eles estarem nesse estágio, eles não alcançaram a perfeição. Só que eles estão num estágio de renovação, de reforma, mais adiantado do que nós. Mas eles ainda continuarão trabalhando por muitos e muitos séculos nessa reforma deles, na reforma íntima, cada vez mais comprometido com o espiritual e cada vez menos preso ao egoísmo. E são espíritos que já trazem com eles essa semente do amor mais desenvolvida. E é assim que nós estamos fazendo a nossa caminhada. Nós também estamos no estágio bom. Nós já não temos o mal, nós já buscamos o bem. Só que a nossa pergunta hoje é: já temos definido que nós trabalhamos no bem. Ok, pronto. Qual é a quantidade de bem que eu já estou produzindo? Aí lá no Evangelho tem a terra fértil, que diz assim: a terra fértil produzia 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. O bem representa esses três itens.
qual é a minha produção? É 30 por 1? Quer dizer que eu posso me esforçar para chegar no 60 por 1, fazer mais bem do que eu estou fazendo. Mas se eu estou no 60, eu posso me esforçar para chegar no 100. E se eu estiver no 100 por 1, eu estou numa boa produção, eu já estou fazendo parte daqueles espíritos que estão já desapegados dos valores materiais. Então, o nosso desapego, ele se mede através disso. O quanto bem nós podemos fazer. Já estamos fazendo. Ótimo, nós já não pensamos mais no mal. Nós não temos o pensamento de praticar o mal. O nosso pensamento, a nossa vontade é de trabalhar no bem. E agora só nós vamos ver em qual escala de bem que eu estou trabalhando e o que, que eu posso fazer para melhorar. E assim a gente vai fazendo a nossa reforma íntima com uma compreensão mais elevada do Evangelho. Porque Emmanuel continua: o aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia emboladora, e sim por material de construção e reconstrução de, da reforma integral da casa íntima. Olha que interessante, o Evangelho é material de construção. O evangelho é material de construção e reconstrução. Ora, o que é construir e reconstruir? Você constrói um personagem, você constrói uma vida de um espírito e depois você tem que reconstruir. Por que você tem que reconstruir? Porque geralmente a construção não saiu de acordo, não saiu. Para ilustrarmos esse exemplo, quem já leu o livro Nas Voragens do Pecado, de Ivone Pereira do Amaral, vão ver que os dois personagens centrais daquela obra, que era a Ruth Carolina e o Luiz, o Luiz de Narbonne, esses dois personagens fazem o casal romântico. A Ruth Carolina fora preparada pelo seu irmão pastor protestante para se casar com o príncipe da Alemanha. Ela era uma menina de 13, 14 anos de idade e ela estava sendo preparada para casar com o príncipe da Alemanha. Para casar com o príncipe da Alemanha, ela tinha que ter os seus dotes desenvolvidos, as suas aptidões desenvolvidas. Então, ela conhecia o evangelho e fazia porque o irmão era pastor, tinha os cultos, ela cantava, ela tocava piano, ela tinha aulas de etiqueta, de comportamento, foram um espírito assim preparado com um cuidado muito grande. Da mesma forma, o Luiz de Narbonne, o pai dele adotivo era o monsenhor da Igreja Católica. E esse monsenhor muito cuidadoso com a educação do seu pupilo, dando todas as informações boas e encaminhando, dando conselhos. Só que na hora que os dois tiveram que decidir, a Ruth Carolina resolveu pela vingança e o Luiz de Narbonne resolveu seguir as ordens da rainha e não do monsenhor, que eram ordens do monsenhor, eram ordens espirituais do bem. Da rainha eram ordens políticas, era para matar os protestantes. E ele vai lá sem pensar duas vezes e começa a matar os protestantes. E numa dessas investidas ele mata a família de Ruth Carolina, que era uma menina preparada pelo evangelho, que ela deveria praticar o evangelho, que nessa hora de dificuldade ela deveria apresentar o perdão. O que ela faz? Ela apresenta a vingança. E aí ela passa toda a história praticando a vingança e ela leva o seu projeto até o término, até o final da obra ela se vinga, e aí, quando chega no final da obra, ela não está arrependida, apesar de ter se apaixonado pelo Luiz de Narbonne, ela não consegue ver seus familiares, porque a vibração espiritual dela era inferior à família, que já estava mais elevada. O Luiz de Narbonne se arrepende, e por isso ele reencontra a família que ele mesmo tirou a vida, sobre ordens dele, porque ele se arrependeu, ele viu que ele tinha errado. Então, nesse momento do final dessa história, começa a reconstrução desses personagens. E a reconstrução vai fazer com que eles tenham novas experiências reencarnatórias e que eles façam a reforma íntima que é pedida para cada um de nós. E para nós encerrarmos esse tema da reforma íntima, que é muito longo e teríamos muito mais material para falarmos, vamos ficar só com a finalização de uma fala de Jesus, quando ele diz assim: estejamos em paz.
Quando Jesus fala no Evangelho, estejamos em paz, Jesus está nos convidando a vivermos em paz. E ele está falando no plural, porque ele está, é como se ele estivesse dentro da casa espírita aqui do Amor e Luz hoje, e que ele estivesse falando assim: estejamos em paz. Ele está junto com a gente, Jesus está conosco, ele está nessa caminhada. E ele diz: estejamos em paz. O que quer que venha acontecer, ele está conosco. Então, essa é a mensagem que nós vamos levar. Nós temos que fazer a nossa reforma íntima, estejamos em paz, Jesus está conosco, essa reforma vai acontecer, só depende do nosso esforço e da nossa boa vontade. Muito obrigado a todos, que tenhamos um bom dia e devolvemos a palavra aí para o nosso amigo Wilson. Opa, Ronei, obrigado. Muito obrigado pelo seu estudo. Eu só queria fazer um comentáriozinho rápido aqui, nessa história que você contou aí no final, que é do livro Voragens do Pecado, né? Sim. E eu convido a todos que vinham estudar na quarta-feira que nós estamos estudando esse livro, por coincidência, que é a história da Ivone do Amaral Pereira, né? Na época que ela estava encarnada. E todos estão convidados, se quiser vir com a Terezinha na quarta-feira, o link está no nosso website, no nossos, que a gente faz os estudos no Zoom, né? A história é interessante, né? Que é contada, né? Quando a exterminação dos Ragonoques, né? Yeah. E aí por diante. Mais um estudo bom que nos faz pensar. Me permita fazer um comentário, não é um estudo bom, é um estudo excelente, porque você conhece da história do nosso planeta, você conhece do cristianismo, eu acho que é um dos livros mais importantes para ser estudado. Tem tantos, né? Mas esse livro é imperdível. É isso mesmo, obrigado. A gente está ali agarrado com a Terezinha, mas foi bom que você, coincidência, que você trouxe esse chamamento, né, desse livro, porque são obras da doutrina espírita que nos ajudam muito a entender muitas coisas, né, Vonei? Sem dúvida. São Ok, os exemplos que precisamos. com certeza, com certeza. E falando da reforma íntima, é um tema interessante, né? Porque todos nós precisamos nos reinventar e reformar toda hora, né? Você trouxe pontos interessantíssimos, né? De como sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Daquela parte que está no capítulo 5, item número 3, que é o homem de bem, né, que vale a pena a gente lembrar, né, e essa parte do Livro dos Espíritos, da pergunta 917, adiante, que é Santo Agostinho, que responde a maioria, né, Exato. e ele fala realmente do homem de bem, né, e tem tudo a ver o homem de bem com a reforma íntima. É o ponto de partida. É o ponto de partida para nós melhorarmos as nossas atitudes, né? A gente tem que olhar primeiro para dentro de nós mesmos, né? Porque a gente, às vezes, a gente quer se espelhar, né? A gente olha no outro primeiro, né? O que o outro tem que melhorar? E a gente esquece de perguntar o que nós temos que melhorar em nós mesmos. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que melhorar em nós mesmos é não tentar achar o que o outro tem que melhorar nele. Até porque nós temos dificuldade de melhorar nós mesmos, né? Como é que, se eu tenho dificuldade de me melhorar, como que eu vou querer melhorar o meu vizinho? Mas é mais fácil melhorar os outros. Mas se tomar como Emmanuel sugere aqui, que nós tenhamos a casa como referência, né? Então, imagine, amanhã eu vou lá reformar a sua casa. Você, como assim vai reformar a minha casa? Não, eu não eu nem sei onde que você mora, nem sei que casa que você tem, mas eu quero ir lá reformar. Mas por que você não reforma a tua, que você conhece? É uma verdade muito grande, é uma verdade, é interessante, né? A gente tem que tomar cuidado na nossa casa mental, né? Exatamente. Muitos pontos, a Sibeli agradece você aqui, da sua trajetória, né? Que você falou, eu também sou como você também, posso me colocar nessa situação, que eu fiz, chegou uma parte da vida que a gente opta, né? O que a gente quer para nós, né? Eu quero seguir a vida que eu estava tendo, ou quero seguir uma nova direção
que é visando o meu futuro, né? Visando alguns anos, né, à frente, o que eu quero, né? Eu quero ficar no marasmo sempre da vida, né, que é trabalhar e ir no bar gastar, né, uma troca, né, ou nas Exato. festas, nada contra. Eu acho que faz parte, né? Mesmo nós, que eu deixei de beber já faz há muitos anos, você também, né? Mas a gente vai em festas ainda, né? A gente vai confraternizar com os nossos irmãos, não tem problema nenhum, né? Agora é uma opção pessoal, né? Uma opção de cada um, né? Eu decidi por esse lado, eu decidi pela vida espiritual, eu vivo a vida material, mas eu dou mais ênfase à minha espiritual, né? Porque a gente está de passagem aqui e se a gente não parar e prestar atenção, né? A gente vira homem tubo, né? Como fala o Laí Ribeiro, né? É, Mas é cada assim, cada um. é cada um, porque na verdade as pessoas têm o livre-arbítrio e têm o despertar do espírito. O meu despertar foi quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Ah, você só foi aqui porque você não tinha mais amigos, porque sim, é verdade. Qual é a razão que te trouxe para casa espírita? A minha razão foi essa. Eu cheguei aqui, não falava o idioma, encontrei uma cultura totalmente diferente, não tinha meus amigos, não tinha minha família, e daí o que sobrou? Sobrou, olha, eu tenho o espiritismo. E aí comecei a procurar o centro espírita e comecei a frequentar aqui o Ponto de Luz, no Queens, em 2002, 2003. Comecei a frequentar o Ponto de Luz. Em 2007 abrimos o Monverno, é uma trajetória, porque era uma necessidade do espírito. Claro que Deus coloca o espírito diante de situações que te obrigue você a despertar. A, o meu despertar foi naquela época, né? E agora a reforma é diária, mas o despertar de sair das coisas materiais para a coisa espiritual foi em 2003, 2004, ali, quando eu cheguei aqui. Foi a situação que se apresentou, e aí houve o despertar. Por que agora eu quero que os outros despertem hoje, eu desperto? Não, não falte com respeito para com você mesmo. É quando você despertar para a necessidade de mudança, faça a sua mudança, né? Com Então, certeza. é o livre-arbítrio de cada um, né? Não podemos interferir nisso. Não, não podemos, é verdade. Né? A gente E pode não, dar o exemplo, né? A gente pode dar o exemplo claro, que é o Evangelho de Jesus, né? Como as nossas atitudes na vida são, né? Por que a exato. gente age dessa maneira? É a única coisa que a gente pode fazer pelas pessoas, né? E a gente tem que respeitar. Isso que você falou muito importante, respeitar o livre-arbítrio de cada um e É, a vida de cada um, com certeza. é. Eu vou dar um recadinho aqui, eu vou botar na tela aqui, vamos ver se entra. Sim, senhor. Aqui está. É da Silma, para as preces intercessoras, se alguém estiver precisando de prece, por favor, se sinta à vontade de ligar para a Silma, conversar com ela, e aí vai ter um grupo de pessoas que se reúne toda semana. Eu acho que são 4 semanas, acho, não tenho certeza, são 4 semanas que vai ser feita oração em prol da pessoa que está necessitada, que está passando por alguns problemas, e a casa está aberta e oferece esse trabalho maravilhoso da Silma, tá? A Silma e outros companheiros. Então, tá bom. Espero que na próxima semana estejamos presentes na nossa casa espírita, se os canos descongelar, né? É, E esse frio der uma pausa para a gente. Se Deus quiser, a gente vai estar lá. Se não, a gente vai estar aqui de novo, não tem problema, né? Fazer o quê? exato. E eu queria chamar a atenção também que a nossa casa depende dos almoços, né? E faz 3 semanas que a gente não faz almoço. Então, se alguém tiver condição, se alguém puder, compra um almoço espiritual. Se puder fazer uma doação de US$ 20 para a gente, para o centro, né? Para ajudar a pagar as continhas, a gente agradece muito. Se a pessoa tiver, a gente agradece muito. É só ir no nosso website, que tem o link lá para doações. E está feito o convite para na próxima semana estarmos juntos outra vez. E aqui vai o agradecimento para o nosso querido Volney. Hoje não teve que viajar, né, Volney? Mas se tivesse que É, viajar, não ia ter problema, não, né? mas você Mas, sabe, sabe o que aconteceu, Wilson? oi. Ontem,
Ontem eu fui lá em New Jersey fazer palestra no Emmanuel, e daí era para mim dormir na casa do meu sobrinho para fazer hoje no Amor e Luz, então eu viajei. Tá tudo Mas, certo, é. mas é muito bom ir lá, aí a gente acabou indo na casa do sobrinho, comemos uma pizza, e então sempre, as viagens são sempre Maravilhoso, boas. maravilhoso. Aqui temos aqui gratidão, linda palestra. Muito obrigado. Todos aqui nos comentários aqui. Depois, se você quiser responder nos comentários, você pode entrar aí nos comentários e responder para as pessoas. E nós vamos ficando por aqui, sempre convidando a todos que participem dos nossos estudos, que são feitos quase que diariamente. Temos na segunda-feira, com a Terezinha, Iniciação ao Espiritismo. Temos na quarta-feira, Nas Voragens do Pecado, que foi comentado hoje na palestra. Temos na quinta-feira a Gênese. Na sexta-feira, nós temos a Silma com o Livro dos Espíritos, se eu não me engano, me corrija, Silma, por favor, aí nos comentários. No sábado, nós temos estudos com o Edson, temos em espanhol com a Lucy, temos em inglês com o Peter, temos o Nuno, também estudos com o Nuno. No domingo, nós temos estudos com o Nuno, de manhã, e com a Geilza no atendimento fraterno, que é das 9h45 até as 9h30, eu acho que é 9h30 ou 10, vou confirmar, tá vendo? Eu estou falhando aqui, viu? Eu sei que vai até as 10h45. Eu acho que são 9h30 que começa o estudo dela, não sei. E a palestra pública que nós estamos agora. Então, a casa oferece muitas oportunidades de estudos sérios, estudos que vão nos ajudar muito com a nossa reforma íntima. E eu vou pedir para o Vonei, já que ele está aqui, para ele fazer a nossa oração final e já nos despeçamos desde agora, desejando uma semana de luz, uma semana abençoada a todos, que possamos estar sempre com o Evangelho adiante das nossas palavras, das nossas atitudes. Ok, o estudo da Geilza é às 9h45 e o do Nuno às 9h30 no domingo. Obrigado, Beth. Tá vendo? Estão me assessorando aqui. Muito obrigado, viu? Isso é comunicação espiritual. Graças a Deus. Sintonia, né? Sintonia. Vonei, eu deixo a palavra com você e que Jesus abençoe e faça a nossa oração em nome de Jesus e os agradecimentos que você pode dar final também. Ok. Senhor Deus, nosso Pai, infinito amor e bondade por todos nós. Nos permitiu nos reunirmos nesse domingo para escutarmos um pouco mais sobre a Boa Nova, para compreendermos essa luz que guia os nossos caminhos, para fazermos a nossa evolução espiritual em busca da paz que todos nós almejamos. Rogamos, Senhor, que a sua luz visite todos os locais aonde esta palavra não alcança, nos asilos, nos presídios, nos orfanatos, que a sua luz alcance o Vale dos Suicidas, que essas energias possam visitar cada um daqueles irmãos que não conseguiram vencer os vícios dessa vida e se entregaram. Pelo seu amor e pela sua justiça, eles receberão uma nova oportunidade reencarnatória e que os nossos votos de luz e paz a todos possam auxiliar para que venhamos mais forte para enfrentarmos as nossas aflições e as nossas dificuldades. E que o Evangelho de Jesus seja sempre o farol que nos auxilie às nossas mudanças diárias, para nos melhorarmos e sermos espíritos que desenvolverão a paz nesse planeta. Que assim seja. Que assim seja.
Muito obrigado a todos, muito obrigado pelo convite, obrigado pelos chamados heróis da resistência, que são aqueles trabalhadores que, mesmo com as adversidades do tempo, se propuseram a se encontrar online para poder manter o trabalho. Então, isso é realmente o esforço que o homem de bem nos propõe, é isso, é o esforço, é fazermos sempre um pouquinho mais e não nos esquecermos das palavras do Cristo, que ele nos recomenda. Se você foi convidado a andar 1000 passos, anda mais 1000. Ou seja, faça um pouquinho mais, seja um trabalhador mais eficiente da casa espírita, mesmo que você já seja um trabalhador da casa espírita, se esforce um pouquinho mais, verifique se você pode caminhar um pouco mais além dos 1000 passos que a gente já está caminhando. Isso é para todos nós, né? É um agradecimento, porque todos já estão fazendo, que cada um possa levar esse agradecimento no coração, porque uma casa espírita auxilia no desenvolvimento de muitos espíritos. Assim como o meu primeiro contato com o espiritismo aqui nos Estados Unidos foi na Casa Espírita Amor e Luz, né? Ainda quando era dirigido por outros companheiros, outros trabalhadores aí, a Mara, o Júlio. Foi o primeiro centro espírita que eu conheci aqui nos Estados Unidos, foi o Amor e Luz, e foi através da Mara e do Júlio que eles me encaminharam para o Ponto de Luz no Queens, porque era mais fácil para ir daqui de Monverno para o Queens do que ir para New Jersey. Então, olha a importância de uma casa espírita tem na vida de todos nós. Então, realmente, o trabalho dos heróis aí, os que não desistem, os que regaçam as mangas e vão, olha, o nosso muito obrigado, e leiam o livro, o capítulo 9 do livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes. Fala exatamente dos cristãos, é um capítulo muito interessante, dos cristãos que são heróis, que mantêm o trabalho e que realmente estão comprometidos, não importa se você dá 30, 60 ou 100, mas você está ali contribuindo no bem. Então, realmente fica o nosso agradecimento e saber que esse trabalho que a gente faz, ele dá resultado. Perfeito. Obrigado, Vonei, mais uma vez, e que Jesus os abençoe. Amém. Tenhamos um bom domingo.